Fala galera, me chamo Renan, sou oficial de náutica e um dos criadores do aplicativo Cifé. Fala aí pessoal, sou o Marcos, também sou oficial de náutica, um dos criadores do aplicativo Cifé. E hoje a gente está aqui com mais uma gravação do Cifé na Escuta. E primeiramente agradecer aqui a nossa convidada Débora. Ela também é da Marinha Mercante, mestre de cabotagem da Marinha Mercante. Hoje ela vai contar um pouco pra gente da história dela. Débora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. A gente quer saber o Prazer. seguinte, mestre de cabotagem, como foi para você chegar a mestre de cabotagem? O que é? Que curso você fez? Como que você começou essa trajetória? Então, eu comecei a minha trajetória trabalhando na barca, que faz a travessia aqui, né, da Rio-Niterói. Eu era bilheteira ali, vendia os bilhetes. E eu sempre fui muito vaidosa, não deu nem para perceber, né, como eu sou vaidosa, gosto muito de me cuidar, né, e sempre estava bem arrumada ali, né, na frente da bilheteria. E um dia o chefe de operações, né, passou e olhando, porque estava para chegar os H6 estavam chegando aos poucos, né? Chegou primeiro uma embarcação e daí iam chegar mais três. E ele queria marinheiras, né, no caso mulheres, né, Aham. para estar ali na frente da proa, bem vestida, né, de branquinho, que no começo era assim. E aí fui indicada para fazer o curso de marinheiro auxiliar de convés. Aí fui lá para a Nem tinha capitania. noção do que era Não, fazia Marinha nem Mercante. ideia. tinha noção nenhuma do que era Marinha Mercante. Aí fui lá para a capitania, um cursinho mais ou menos de uma semana, né, que você Uhum. faz, né, marinheiro auxiliar. Aí fiz o cursinho e tal, voltei para a bilheteria para trabalhar e tal. E aí fui fazer o ESP e o que todo mundo chama de combate a incêndio, né, e o ESP que o pessoal chama de Ah, salvatagem, né, que aham. era o ESP. Aham. Que o de vocês oficiais eu acho que é outra nomenclatura. O Praça. da gente é ESP. É isso. Aham. É. Aí fui lá pro Ciaga, fiz o ESP e depois fui para pro Camaleão fazer o combate a Sim, incêndio. sim. Sim, sim. A gente Aí fez lá lá no, também. Fizemos aí já. lá o Camaleão conheci uma menina, a Graziella, que era lá de Angra, e falou assim para mim: abriu a inscrição para o curso de moço de convés, eu vou fazer, quer fazer? Aí eu falei, pô, eu moro em São Gonçalo, como é que eu vou para Angra e tal? Ela, não, manda seus documentos pelo Sedex, que eu vou fazer sua inscrição. Pô, não tinha nem o WhatsApp, né? 2005 isso. Aí mandei para ela, paguei uma inscrição de R$ 4. Aí minha irmã também estava querendo fazer, minha irmã é enfermeira, né? Marítima também. Marítima, enfermeira marítima. Legal. Aí fomos as duas. Aí fizemos a prova junto, fizemos o curso junto. Em 2005 eu me formei como moço de convés. Fiquei um tempo lá, né, morando lá. Passei vários perrengues, que É eu acho quanto que com o tempo de curso? tempo... Antigamente eram 8 meses de curso, o moço de convés. Hoje em dia eu acho que são 6 meses, se eu não Ah, estiver tá. falando errado. Aham. Então, o marinheiro auxiliar você fez no Ciaga, aqui no Rio. Não, fiz O na pri- Praça Na 15. Você fez capitania. na Na capitania. Na capitania. E capitania. aí, antigamente, o marinheiro auxiliar conseguia carta para fazer esses cursos no SEAGA. Entendi. Hoje em dia, o marinheiro auxiliar não consegue fazer mais curso no SEAGA. Então você Só não através. acendia Não, também. Você não. tinha que fazer realmente o Sim, curso de sim. moço de O convés marinheiro para. auxiliar, ele vai fazer um curso, ele vai conseguir trabalhar como marinheiro auxiliar, Sim. porém ele não vai se graduar. Aham. Ah, Ali tá. Ele ele não fica Ele ali. para cresce, ele ali. fica ali. Fica em marinheiro auxiliar. Entendeu? Você só cresce depois que você faz o curso de MOC, né? O moço de convés. Sim. E aí você vai, né, fazendo os cursos. Na minha época não tinha praticagem. Hoje em dia tem uma praticagem de 2 meses. Ou seja, você faz o curso de moço, você tem que conseguir essa praticagem, Para poder. embarcar em uma empresa para fazer os 2 meses de praticagem. E aí você vai se graduando. A cada um ano de embarque, você vira marinheiro de convés. Tá. Ah, um ano. De De mar. carteira, De né? Um mar, ano de é. mar, igual a gente. Um Aham. ano de mar você vira marinheiro de convés. Aham. E assim, eu meio que eu fui agraciada, né? Posso dizer assim, né? Deus sempre está sempre primeiro no meu lugar, né? Em primeiro lugar na minha vida, né? Em tudo. E, e aí eu fiquei esse tempo fazendo o curso lá em Angra, trabalhei numa escuna de passeio, né? Fiquei o verão todo trabalhando na escuna de passeio e tal. E nesse curso do ESP que eu estava fazendo,
eu conheci 2 oficiais, assim, de máquinas que eles estavam renovando os certificados deles. Sim. E aí eu era a única mulher, né, magrinha ali no meio daquele montão de homem, tudo grandão, né? E aí quando eu vim de Angra, aí eu entrei em contato com o Pragana, né, que era, e tinha o Galhardi. Uhum. Eles eram de máquinas, né, os dois. E aí liguei pro Galhardi, o Galhardi não me atendeu. Quando eu liguei pro Pragana, o Pragana logo me atendeu, eu expliquei para ele que eu tinha feito o curso, já estava com todos os cursos em dia. E queria ver se ele me ajudava no embarque, porque ele tinha conhecimento em uma empresa de navios petróleo, né? Aham. Aham. E aí ele, não, espera 5 minutinhos. Aí tal, menino, me ligou, ó, tal dia você aparece lá, procura fulano, que ele vai arrumar o emprego para você. Menino, saí de São Gonçalo, cheguei 7 horas da manhã, fiquei ali esperando. Aí todo mundo que passava eu ia lá, é fulano? Não. É fulano? Conheci ninguém. Cara, foi me atender 10 horas. Cheguei 7, fui ser atendida 10 horas da Normal. manhã. Que... 10 horas da manhã. E aí meu primeiro embarque foi no navio petroleiro. Fiquei 187 dias a bordo desse Direto. navio, direto, trabalhando. E acaba que foi o meu primeiro embarque e praticagem. Porque assim, o que eu aprendi lá na escuna, eu aprendi a dar nó, atracar e desatracar a Sim. escuna. Aham. Mas assim, o grosso mesmo que a gente aprende, eu fui aprender nesse navio petroleiro, né? Onde eu fiquei. E aí fiquei 187 dias lá nesse navio. E aí prestei o concurso para essa empresa e fiquei aguardando ver se eu passava, né? Porque para você entrar nela, você tem que fazer esse concurso, né? Aham. Sim. Enfim, nisso, voltei para a barca, fui lá procurar o Valdair, falar com ele, pô, me dá uma chance, quero voltar para a barca e tal, não sei o quê. Aí voltei para a barca e fiquei trabalhando na barca, Enquanto esperando Mas aí sair. você já tava de marinheira na barca. Não, tava de moço. Tava de moço não, ainda. É isso. Mas Aí não tava tava mais na bilheteria. Não tava mais na bilheteria e não tinha ainda um ano para poder ir a marinheiro, né? Certo. Falei, pô, vou ficar aqui e tal. E nada do concurso lá sair, trabalhando. Aí abri uma portaria, que naquele ano era 2 anos de moço para poder ir a marinheiro. Putz. Na minha época, Deus foi tão bom. 1 ano de moço, eu já passava para Pra marinheiro. Maria. Aí tá. Cambei para marinheiro, aí tal. Aí um belo dia, tô eu lá trabalhando. Aí um colega piloto estava passando, indo para Niterói, que ele ia assinar contrato com uma empresa grande offshore. Uhum. Aí encontrei com ele, pô, tô tentando arrumar um lugar para ficar e tal, e não tenho. Ele é lá do Piauí, ele. Aí eu falei assim, pô, fica lá em casa. Falei, só vou avisar minha mãe e meu pai que você tá aqui, que vai para lá, tem que avisar. Aí ele já no barco ficou lá sentado, abriu o notebook dele, começou a fazer meu currículo, nem currículo eu tinha. Começou a fazer o currículo e tal. Aí nisso deu a hora de eu ir embora, fui para minha casa. Aí ele terminou de fazer o currículo e, ó, vou levar seu currículo comigo. Aí foi, levou o currículo com ele. E aí no outro dia me ligam dessa empresa onde ele ia assinar o contrato, Uhum. que eles gostaram do meu currículo. Ele deixou seu currículo lá. Me indicou Bacana, para a pô. vaga. E aí fui trabalhar nessa empresa. É uma empresa offshore, né, grande. Aham. E fui contratada como marinheira. No dia que eu vou assinar o contrato, sai o da empresa Você tava da esperando o outra. concurso. da outra. Aí o que eu faço? E agora? Vou para uma, vou para outra, o que eu faço? É sempre assim, né? Eu já É, falei por é. isso. Mas aí fiz o processo todo da outra empresa trabalhando na barca, né, e tal, aí assinei o contrato, e aí fiquei esse tempo todo lá nessa empresa, né, offshore, trabalhando lá como Decidiu pelo marinheira. offshore mesmo. Aí Uhum. decidi ir pro offshore porque financeiramente foi bom. Sim, sim. Nessa época o offshore ele já tava mais... Tava. Financeiramente, profissionalmente, tudo foi ótimo. Eu não tenho o que reclamar, assim, da minha trajetória profissional, né? Sim, sim. E aí fiquei lá esse tempo, aí foi quando veio a ideia para fazer para Contramesh, porque aí eu já estava tendo tempo. Aí o que eu decidi? Eu falei, vou dar um tempo no offshore, vou voltar Pra pro nada. mercante. Aí consegui uma vaga para ir para navio conteneiro. Sim. Uhum. Aí eu falei, bom, aqui, né, 56 por 56, vou Rapidinho. rapidinho. E aí foi quando eu comecei a fazer o meu APAC, que era antigamente, né, você fazia à distância, né,
pegava o material, estudava. Quando eu estava de folga, ia na capitania, fazia a prova. E aí fui levando. E aí, em 2017, por eu ter 4 anos de embarque de marinheiro, Marinheiro. eu já consegui ir a mestre de cabotagem direto. Que hoje, Ah, Hoje você vai contra mestre, hoje né? você vai a contramestre, aí você tem que ficar 1 ano embarcando na função de contramestre para Sim. você ir a mestre de cabotagem. Cai de contramestre para mestre é só tempo. É. Isso, tempo. Entendi. 1 ano, né? É. Entendi. 1 ano. E o seu, você já foi direto de Eu marinheiro? já fui direto porque eu peguei essa regra antiga, né? Pô, Que bom. você apresentava, né, os 4 anos, Sim. né, rol a rol ali, bonitinho, de marinheiro, e você ia direto a mestre. Hoje Aí- não existe mais, né? Aí você, como voltou para navio, né? Pegou mais tempo, rapidinho você já sim. conseguiu os 4 anos que precisava. Sim. Aí, conclusão. Terminei o curso, fiquei na pedra 2 anos. Aquele Ai, meu período que todo Deus. mundo passa, É, né? Tem fiquei na sempre pedra tem 2 sempre a anos. Ô, pedra, Débora, né? explica pro pessoal o que é ficar na pedra. Então, ficar na pedra é você ficar desempregado. Aí a Isso gente aí. fala que é ficar na pedra, A né? gente passa por isso, todo mundo passa, todo mundo Fiquei já 2 passou. anos na pedra. Aí, um belo dia, conversando com uma amiga, que a gente sabe que as coisas funcionam assim, né? A gente sempre tá Aquele conversando. famoso- É um network, né? O Sim. famoso network que você tem que fazer. Tem que ter. É. Aí, conversando com uma amiga, aí ela trabalhava numa grande empresa, né? Inclusive é a que vocês trabalham. Ela não está mais lá. E aí ela falou, pô, manda seu currículo que eu vou ver o que eu consigo fazer. E aí ela me ajudou, voltei para esta empresa, quer dizer, entrei na empresa que vocês Aham. trabalham, Aham. fiquei um tempo lá. E a empresa que eu trabalho, né, atualmente, estava voltando para o Brasil. Sim. Aí o network de novo. Aí entrei em contato com um ex-chefe, né, mandei o currículo para ele, falei o que ele podia me ajudar. Aí voltei para a empresa que atualmente eu trabalho. E estou trabalhando até hoje como mestre de cabotagem, né? Sendo a única mulher nessa função, né? Predominante por homens, É, verdade. isso é verdade. né? Na qual eu fico coordenando os trabalhos dos marinheiros, né? Chefio ali o convés, né? Sim. Os equipamentos, né, das minhas responsabilidades, que são grandes. Só que em plataforma hoje vocês sabem, né, que a nossa área ali, o departamento de marinha, ele é meio limitado nos nossos equipamentos que a gente tem que mexer. Tem Sim, o com pessoal da certeza. área que eles fazem outras coisas e a gente vai agregando, né? E vocês conhecem bem, né, Com certeza. o trabalho como é que é, né? Baleeira, botes de resgate, mangueiras de incêndios, tudo isso é da minha ossada e dos marinheiros. Sim. Uma pergunta. Entre, né, vamos falar assim, essa parte de navio, container, você passou em container, né? E o offshore, qual você achou mais tranquilo, assim, de levar? Porque a escala é totalmente diferente, né? Sim, Aqui sim. a gente A tá falando de rotina 14 e também, 14. é bem diferente. Né? Lá era Então, 56, a mas... rotina de navio mercante, né, tanto petroleiro, conteneiro, que foram as áreas que eu trabalhei, eu nunca trabalhei em rebocador. Eu tenho muita vontade de trabalhar em rebocador, né? Porque eu não... É PSV? quando a gente não tem essa vivência, a gente quer ter, né? Quer. A gente é aquela experimentar. famosa coisa que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Mas assim, o navio conteneiro é muito rápido, as operações são muito rápidas. Então, assim, você está num porto 12 horas uma operação. Então, assim, o portene ali, ele faz, sei lá, 500 movimentações por hora. Então, assim, é muito rápido. Muito dinâmico. Muito dinâmico o trabalho, né? Então, assim, atracação e desatracação é assim, rápido. Tudo é muito rápido, Sim. né? O petroleiro é rápido, mas a navegação é mais longa, né? Porque, tipo, eu trabalhei num navio que era o navio da água. Então, assim, a gente ia lá numa P dessa da vida, pegava água, né? Que é aquela água que vem misturada com Sim, petróleo. sim. Ali a gente ficava 5 dias navegando, dissipando aquela água. Então, assim, era muito trabalhoso, desgastante durante o dia, né? Que você tem que ir pro convés, bater ferrugem, Aham. né? Fazer aquele tratamento e pintura, você mexe com tinta, né? Então tem que estar com aquele monte de EPI, máscara, Sim. né? Óculos, né? Luva anti-impacto. Aí quando você vai pintar, tira a luva anti-impacto, tem que Bota botar a luva outra, né? apropriada, né? Lintrílica, para poder você estar pintando. E na plataforma não é que seja diferente, né? A gente trabalha 12 horas, né? Sim, sim. E também é muito dinâmico o nosso trabalho, né?
A gente tem nossos treinamentos, né? Que é o sábado ou domingo, né? Que é depois do... Sempre ou é antes do nosso trabalho ou é depois do nosso trabalho, né? Que quando você conversa com alguém que não entende nada, né? Eu já ouvi, sabe, tipo, no salão, fazendo a unha. Nossa, é um glamour trabalhar embarcada, né? O pessoal acha que é uma vida de É um cruzeiro, glamour, né? né? Aí, no meu caso, por eu ser, né, muito vaidosa, Aham. mas você trabalha embarcada? Aí eu tenho que, tipo, abrir meu telefone, mostrar a Mostrar. foto, um Ele aqui trabalho. é Eu fico assim, ó. assim. Quando eu chego aí, Quando eu chego, eu fico bonita. Mas quando eu tô no trabalho, eu fico assim, né? E aí, quando eu mostro, né, eu operando os equipamentos, né, fazendo todo o meu trabalho, aí a Uhum. pessoa, nossa, você faz isso? É, eu faço. O pessoal não E é um acredita. trabalho É. pesado, né? Assim, o Sim, convés, sim, ele é um sim, trabalho sim. pesado. É Até pesado. ferrugem. Mas assim, é pesado, mas assim, não é que eu tô tão acostumada que eu não acho pesado. Não é isso. A mulher em si, hoje, ela pode ser o que ela quiser. Com Com certeza. certeza. Ela pode fazer o que ela quiser. Basta ela querer se qualificar, estudar. Faça o inglês também, que é muito Na importante, nossa fazer o área, inglês. muito importante. Entendeu? Então, Acho que em assim, qualquer área, né? Hoje em dia hoje o inglês, ele tá quase que um é. mínimo ali, o padrão. E eu não vejo nenhuma dificuldade em desempenhar o meu trabalho, Uhum. sabe? Claro que assim, nem todo mundo, nem todo ser é igual, né? Uhum. Como eu já trabalhei com muito homem que não aguentava levantar um balde de 18 litros de tinta, Acredito. entendeu? Então, assim, Acredito. eu gosto muito, amo muito a minha profissão, né? Tenho os pós e os contras, né? Se eu disser para vocês que eu não passei por nenhum preconceito, eu vou estar mentindo. Era até esse ponto que a gente ia chegar, Débora. Exatamente. Conta pra gente, você como mestre de cabotagem, você lidera um convés de um navio, você já passou por algum preconceito? Como é Sim, que foi essa situação? muitos, Imagino também. muitos preconceitos, porque é comum você, né? Eu sou mãe, né? Eu tenho duas filhas, uma de 13 anos e uma de 17, né? Tenho 45 anos, mas não é comum na nossa sociedade, somos criados da forma que o homem sai de casa Pra trazer o. para trazer o sustento. É. Agora, a mulher sair de casa, deixar o marido e as filhas em casa, isso não é aceitável. Uhum. Então, assim, eu já escutei de colegas de trabalho. Se você fosse minha mulher, eu não deixaria você estar aqui no meio desse monte de peão trabalhando. Caramba. Triste, né? Entendeu? Então, assim, esses tipos de até mesmo também de colegas, né? Eu trabalhei com um marinheiro que eu pedi para ele fazer um certo tipo de trabalho, ele Uhum. falou para mim que se eu sabia o que eu estava pedindo, eu falei, sei o que eu estou pedindo. E eu tive que ir lá mostrar mostrar pra para ele que ele que eu sabia. sabia o que eu estava pedindo para ele fazer, porque ele achou que eu não Só entendia, tava só mandando. estava mandando. Sim. Tipo assim, eu, né, pensei, É. faz isso. Entendeu? Então, assim, ainda há esse preconceito também quando às vezes você identifica algum problema no equipamento Uhum. e você fala o defeito e meio que desconfiam Desconfiam. do que você está falando ali, né? E vamos ver se é E verdade. vão depois conferir se é verdade. Mas, né, eu vou fazer 20 anos, eu vivo isso meio que diariamente. Então, assim, já chorei muito, sabe? Não na frente, mas Uhum. quando eu ia pro camarote, né, que eu ia me recolher, ali eu chorava, né? Eu sou católica, então eu rezava, pedia para Nossa Senhora sempre para me dar Bacana. força, sabe? Para continuar. Mas assim, eu acho que se eu for contar tudo, a gente fica, acho que até amanhã aqui conversando, E não sabe? acaba, né? E que são muitas histórias, Há 20 anos tem né? história, Tem né? Muita bastante coisa. história. Já passei por muita coisa, assim, conheço muita gente. Às vezes, acaba assim, você vai para um evento igual. Eu fui para um evento, o Renan estava com a esposa, né? E a gente na van indo para o evento e tal. E aí a gente meio que começou a conversar. Aí eu vi que ele era de marinha mercante. Eu falei, oi, tudo bem? É você? Aí ele falou, né? Não, eu sou oficial de náutica. Eu falei, você trabalha onde? Eu trabalho numa empresa de perfuração.
Aí eu falei, qual? Aí ele foi e falou, eu falei, eu já trabalhei lá. Aí ele, sério? Eu falei, conheço fulano. Aí começa, né? Aí ali você começa a conversar. Então, assim, a nossa profissão é uma profissão maravilhosa, aonde você conhece muita gente. E às vezes você para e olha, você acha que você não conhece tanta gente, porque de grande ela se torna. Ela parece gigante, mas todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Se tiver uma história, todo um mundo se conhecido. conhece. E assim, né? É igual Jesus Cristo, você agrada. Mas vai E desagradar vai um monte de gente. desagradar gente. um monte de Não gente, né? Não tem outro E- Na jeito, minha outro cabeça eu tenho. Faz seu trabalho Isso aí. direito, assim, Bem trata feito. todo mundo bem, Isso não é aí. destratar Isso ninguém, aí. conversa com todo Isso mundo e eu acho que o seu caminho vai seguir da forma que tem que ser. Eu penso assim, mas eu sendo mulher, eu nem sempre eu posso estar sorridente e agradável Sim, como eu estou sendo entendo. com vocês, né? Verdade. Então, Entendo. assim, Muito homem que Muita gente confunde as confunde, coisas. né? Acaba então, confundindo. assim, às vezes eu sou agradável, simpática com quem eu sei que eu posso Sim, ser, sim. né? Então, assim, meio que você vai selecionando as pessoas E com às quem vezes você as brinca. pessoas te veem de cara fechada, acham, ih, ele Antipática, rabugento, é. Não, eu escuto Ainda tem muito, isso, eu né? escuto muito marrenta. 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 E essa mestre, marrenta aberta. Essa mestre. Mas assim, igual eu falei, né, no começo, de ser vaidosa. Às vezes o modo de eu me vestir, né, que vocês viram que eu gosto de me vestir bem, né? Às vezes eu me passo como a gerente da Sonda, né? Nunca ninguém acha, como eu assisti o podcast de vocês, né, com a comandante falando, né, do marinheiro que se vestia e se passava pelo da mala, comandante. né? Mas eu não me passo como gerente, como nada, não. Eu sou a mestre mesmo. É porque eu gosto de me vestir bem e tá bem vestida, Não, né? tem que se sentir bem. E assim, eu gosto de me vestir bem. E eu acho que isso não influencia nada Não, no trabalho, não, no acho que modo não. de ser. E é isso, né? Hoje, uma pergunta. Hoje, por exemplo, você falou que gostaria de trabalhar em PSV, né? Sim. Você conhece muita gente da área, assim, que trabalha Eu conheço lá? algumas pessoas. Eu fui praticante do Renan, inclusive, É em PSV. sério? Que Você vê como é que Meu pupilo. Fui Vai praticante ser bom dele, ser a gente só pupilo. foi trabalhar junto agora. Foi já em 2022, Sonda. 2023. Anos depois, sei lá, 5 anos depois. É né? igual eu e minha irmã. Eu e minha irmã, a gente já trabalhou no mesmo navio. Sério? Que Sim, legal. maneiro. Sim. A gente rendia, né? Minha turma rendia dela e vice-versa. A gente se não encontrava... trabalharam junto. A gente se encontrava no Portaló. Na mesma empresa, se encontrava no Portaló. Oi, irmã, tchau. Uma descendo e outra subindo. Foi. Mas... coisas da vida, né? Agora Sim. a escala dela é 42 por 42, né? Minha em 14 navio? por 14, sim. Ela trabalha em navio conteneiro. Aí tá. fica 42 dias embarcada. Eu confesso, a gente fazia 28, né? Na pandemia eu cheguei a fazer 35, acho que você pegou também Eu peguei 35, essa fase da pandemia também. Mas depois que você cai pro 14, você... É ótimo, eu não quis né? voltar mais pra Então, eu 28, escolhi não. 14 por 14 por fato de estar dando mais atenção para as minhas filhas, Sim, né? sim. E como você perguntou, né, da área do PSVs, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar, né, em rebocador, né? Quem sabe depois, né, de eu Sim. alcançando, eu tenho um sonho de fazer o ACOM, né? E quem sabe, depois que fizer, a gente pode até ser colega de passadiço, Sim, com né? certeza. O ACOM, né, explicando pra galera aqui, explica pra o galera. ACOM é um curso que quem veio dessa parte marinheiro, chegou a mestre cabotagem, pode fazer esse curso para ascender para Isso oficial. Isso Tem que aí. fazer um Isso curso aí. na Marinha novamente e pode... É um curso de 8 meses, 9 meses, né? Aí de mestre de cabotagem vai ser a oficial de náutica dela. Se Deus quiser, eu recebo. Aí Se a Deus gente se quiser. encontra por aí. Isso aí. Quero muito levar os meus conhecimentos, né? E ficar naquela parte ali que eu comecei a falar, né? A grama do vizinho é sempre verde, né? Mas Pra assim... quem experimentar a grama. Quer experimentar, né? mas O bacana disso daí é porque você tem todo um conhecimento de convés, porque o oficial ele tem que ter o conhecimento de convés, sim. só que a gente Pelo vem o da básico, escola, né? você já cai ali de oficial e você tem que Sim. aprender, né? Você não, Sim. você já tem todo um Os conhecimento. famosos praticas, né? E aí você vai Convivi passar bastante disso. com vocês, assim, né? Quando vocês chegam, falo vocês, hoje vocês são oficiais, né? Mas quando os praticantes chegam, né? Sedento de conhecimento, Nossa, não sabe onde fica nada. Caramba, e pegar no cabo ali na hora da manobra, a gente atracando o navio, né? Naquela correria ali. Correria é modo de dizer, pessoal, não é correria.
Porque tudo tem que ser feito muito Segurança. pensado, Sim. com muita Com segurança. segurança. Senão você prende sua mão na hora que você tá amarrando ali, passando o cabo. Um posicionamento É, errado. posicionamento errado, as mãos têm que estar sempre nos lugares certos, os pés, tudo, porque É a nossa vida que tá ali, né? nossa É a vida. nossa certeza. vida. E a gente leva isso para nossa vida em terra, né? Porque a gente não sobe na escada no último Sim, sim. degrau. Eu tava falando isso com a minha namorada esse dia, justamente por isso. Tipo, depois que você começa a embarcar, você começa a ter uma outra visão em terra. Você vê uma escada assim, um corrimão, você se sente até estranho de subir se não tiver Se não segurando segurar o no corrimão. corrimão. Você É, começa a ter outra isso visão. aí. Eu tava com meu pai, a gente tava fazendo um serviço lá e você vê um pessoal na obra fazendo um serviço, cara em cima do andaime, Sim. não tem Sem cinto nada. de Não tem cinto de segurança. segurança. Não tem Chinelo nada, e você fala boné. assim, caraca, que absurdo, né? E igual também, outro dia eu fui no mercado e tinha um moço, né, fazendo serviço de solda, né? Aí lá a borda a gente sabe que o soldador, né, veste aquela Cheio de roupa EPI, toda cheia de parlamentado. EPI. O cara de óculos escuro, boné pra trás, sem luva, lixando com a lixadeira, aquele fiapinho ali vindo e a vida dele. Aí eu Tranquilão. fiquei assim olhando, eu falei, meu Deus. Falei, deixa eu entrar, fazer minhas compras, eu quero ir embora, não quero nem ver. Porque a gente bota tanto isso no sangue que a gente leva pra casa da gente, né? Isso aí nunca deve ter visto um filme, nada de acidente. Nada, assim, nada. Não, Sério? essa pessoa, Não, com não, certeza com ela não. certeza foto de não, acidente, com certeza não. Não tem nem noção que pode não. É acontecer. feio. É igual quando você fala que para você ter um extintor de incêndio em casa. Quem é que vai ter essa noção de ter um extintor em casa disso? É verdade. Não tem. Não tem. Né? Que você pode, às vezes, pagar um pequeno incêndio, né? Mas se você falar isso com alguém, Ninguém acha que precisa. você vai ter um extintor em casa para quê? Né? Então, assim, a Verdade. gente meio que isso entra no sangue da gente, a gente vai vivenciando isso. É. Eu tenho mania de ferramenta. Sério? Mania de ferramenta. Meu pai mesmo fala, para que você quer ferramenta? O que você vai falar assim? Não, mas eu tenho que ter minhas ferramentas, né? Tem que Sim. ter minha furadeira, né? Minhas ferramentas Aham. básicas, Com né? certeza. E não sou mecânica, mas eu Eu gosto tô de fazendo uma ferramenta. oficina em casa também. É, Eu vou montar um então, quadro, eu não vou botar fazer um tudo paiol ali. do mestre, mas umas ferramentas básicas lá eu tenho lá em casa para usar, sabe? E a gente vai levando isso mesmo. Eu fui no criar sangue. na minha casa, né? A casa dos meus pais, no caso, é um quartinho pequenininho, deve ter o quê? 1,5 por 1,5, e meu pai bota tudo organizado, as ferramentas. E eu cresci com tem isso, o assim, painel de. ali mesmo? Ele faz, ele botou os Ai. pregos na parede, O é tudo númerozinho também organizado. Não das chegou a esse nível, das ferramentas. não chegou a esse nível não, mas é tudo, ele botou uns potinhos de maionese assim que você enrosca, Sim. bota parafuso dentro, Olha que bacana. tudo organizado. Bem Eu cresci com organizado. isso, eu Então, gosto. a eu gente gosto. pode levar essas ideias também para bordo, né? Que a Pode, bordo pô, lógico, pra organizar, né? organizar é ótimo. Ô, Débora, conta pra gente. Você falou que tem 2 filhas, né? Sim. Casado, marido. Como é que é passar a bordo? Assim, esse tempo longe da família, situações, não sei se já aconteceu, datas comemorativas. Olha, para te ser sincero, as datas que eu meio que fico assim, abatida, não vou dizer sofrendo, assim, eu me abato um pouco, é no aniversário das minhas filhas, Uhum. né? Aniversário dos meus pais. Natal e Ano Novo nem tanto, Não sabe? sente, não? Não sinto tanto, porque assim, geralmente os horários, né, e da ceia, né, que é Sim. feito, eu não quero nem estar, aí eu pego, já vou pro camarote e vou dormir, tipo assim, para não ficar mesmo. Mas assim, aniversário delas, né? E já aconteceu casos assim, a minha rede de apoio é meu pai e minha mãe. Né? Quando eu estou a bordo, eles estão com as meninas em casa, Sim, né? bacana. E já teve, a Manu já passou mal, teve que ser operada às pressas. E você é embarcada. Ela ficou internada, eu embarcada e eu não tô Nossa. sabendo de nada. Eu ligava, mãe, e aí, como é que tá a Manu e tal? Aí ela, não, tá tudo bem, mas Putz. não, ela tá brincando. Você sabe que elas não gostam de falar no telefone. Ah, tá. Elas não gostam. Mensagem de WhatsApp até assim elas falam, mas telefone, de ficar ouvindo voz, né? Ou até videoconferência, elas não curtem muito isso. Uhum. Então, assim, essas emergências acontecem e, assim, minha mãe não fala, porque, tipo, ela sabe que é um emprego, né, que a gente tem muito risco, né, do nosso trabalho, e a gente tem que estar ali tranquilo ali, Focado quando ali, tem que né? estar focado, né, no trabalho, na nossa segurança, e quando não dá para
focar nisso, aí a gente tem que pedir para desembarcar, né? Às vezes um falecimento, né? Já aconteceu de um ente muito querido falecer. Teve também. Eu me segurei, não desembarquei, mas tive que desembarcar. E aconteceu também um problema com a minha filha, também um pouquinho grave, que eu também pedi para desembarcar, mas assim, essa rede de apoio é muito importante, Fundamental, é verdade. fundamental. Vocês são casados, né? Vocês não devem ter filho, mas quando Não. vocês tiverem filho, vocês vão ver que é um Pior. amor, Tá. Imagino. é um amor incondicional que ali quando você amar a sua esposa, seu marido, é um amor muito gostoso, mas o filho É é diferente. outro um amor nível, né? diferente, É outro sabe? É uma nível. coisa que mexe mesmo com você. Por mais que você quer ser durão ali, durona, não quer transparecer, mas você, né? Mas a gente escolheu essa profissão pra gente Sim, e sim. a gente precisa trabalhar isso na nossa Com cabeça, certeza. né? Senão pira, né? Não, se não pira. E o importante também, essa rede de apoio em terra, Sim, com certeza. né? Que Eu, para te apoiar. eu, quando tava em PSV, a minha avó faleceu, tava embarcado, não pude ir pro enterro. Então, assim, acho que todo mundo passou por uma situação Sim, difícil dessa, sim. né? É. E eu acho maneiro a gente explicar da nossa área, da nossa profissão, é que o pessoal às vezes é muito só o lado bom, né? Sim. Assim, tem um retorno financeiro bacana, Sim. com certeza a gente Sim. não pode negar, tem um Sim. retorno financeiro. É uma vida que você acaba podendo aproveitar muito, Sim. porque quando você tá em casa, você folga. desliga, você Sim, esquece. sim, sim, vai você tem que virar viajar, chave. vira Vira chave. chave. Se você não Esquece virar chave, navio, esquece navio. Mesmo que a gente tenha amigos em comum, que a gente às vezes vai para um barzinho, Se né, fazer uma encontra. social, e meio que o trabalho vem para. Acaba, Mas a gente tem que virar chave. tem que É virar a verdade. chave. Mas tem isso de bom, mas também tem um lado ruim, né? A gente É. perde Natal, perde Ano Novo. Isso aí. Aniversário. Só Pô, quem tem a data- escala que pega, né, que a gente fala, a gente fica aquela invejinha, né? Ali, pô, fulano vai passar Natal e Ano Novo em casa e a gente tá aqui a bordo. É né? verdade. Mas a gente tira de letra, né? A gente Faz vai. parte. Todo mundo tem que. Acho que independente da área, você tem que abrir mão de alguma coisa. Entendeu? Tem o lado bom e o Teve lado ruim. uma Não vez tem. eu fui levar a Isabela numa consulta na pediatra, né? E essa pediatra já cuida das duas, né? Já desde quando elas eram bebezinhas, né? Aí ela virou e falou assim para a doutora: eu queria que minha mãe tivesse uma profissão de uma mãe normal. Aí a doutora virou para ela e falou assim: mas por que a sua mãe não é normal? Ah, porque ela embarca. Mãe normal é médica, é professora. Foi falando, né, as Aham. profissões. Aí ela virou para a Isabela e falou assim: Isabela, eu sou médica, mas muitas das vezes eu estou de plantão e eu perco o Natal, eu perco o Ano Novo. Ela nem imaginava. Acha que eu sou quem tá embarcado. Aí ela pegou e ficou assim, olhando para a cara da doutora, né? Aí ela nunca mais falou isso, né? Que ela queria que a mãe dela tivesse uma profissão normal. Normal, a gente né? quem trabalha em terra chama de Quem normal. trabalha em terra, às vezes pega um engarrafamento na ponte. Essa sai parte de... do engarrafamento é uma que eu agradeço de trabalhar menino, embarcado. eu também engarrafamento. agradeço. Nossa. Eu lembro uma vez, eu vou contar uma história rapidinha, que eu indo... o barco que eu trabalhava na barca, ele saía às 5h20 da manhã. Então, eu morando em São Gonçalo para chegar a tempo em Niterói, eu saía 4 e pouquinho de casa, né? Não podia perder o ônibus. Aí, eu já falei a minha idade, enfim, né? Não vou entregar. Chegando ali no Culubandê, tinha tipo uma casa de show que era sexta, sábado e domingo, né? Show direto. Eu no ônibus, o ônibus chegou ali no Culubandê, já estava cheio. Entupido de gente. Eu sentadinha com a minha mochilinha, já vinha até arrumadinha de bonezinho toda, já para chegar, já pegando no trabalho. Aí veio um cidadão, menino, segurou assim com as duas mãos. Aí aquele cheiro assim forte de bebida, né? Aí eu olhava assim para ele e ele... Aconteceu isso. Não acredito. Aconteceu isso. Cheguei toda sujinha. Nossa Que isso? Senhora. Cabelo, tudo. Nossa. Ou seja, a minha primeira viagem eu passei no vestiário, tomando banho, Que tentando isso. tirar o cheiro, mas ele, sabe? Caraca.
Eu Isso não, aí. essa parte do engarrafamento, eu sempre falo com meu pai isso, eu falo, pô, pai, só de eu não pegar Não, ônibus cheio engarrafamento, também, né? ônibus Ônibus cheio, cheio, garrafa, porque às vezes a gente consegue ter até um carrinho, né, e ir de carro para o trabalho, mas pegar um ônibus cheio, não dá. E engarrafamento. é engraçado, né? A gente começa a embarcar, você sente muita falta de casa. Assim, eu sinto Sim, muita falta de sim, estar em sim, casa com a minha sim. família, e a gente começa a idealizar as profissões de terra como se fosse A também. grama verde. É a grama verde, é mil É, maravilha, mas não é também. É engarrafamento, é muita engarrafamento coisa é muita que. coisa, é o estresse, Sim. né? A Porque não eu ser que você já. trabalhe home office, que você não É. liga. É, Aí já, porque já o é outra estresse já história, né? começa no trânsito, né? Você saindo de Pô, casa. E nossa. assim, a gente mora aqui no Rio, a gente sabe que ou vai de barco ou vai de ponte. E aí, ou pega a barca cheia ou pega o engarrafamento Engarrafamento aqui da é ponte. pesado. Mas eu me sinto assim agraciada de ter escolhido essa profissão para mim, apesar de, né, problema todas as profissões têm, mas eu me sinto muito agraciada, amo muito o que eu faço, gosto muito mesmo do meu trabalho, esses pontinhos, né, A gente Uhum. que vai, acontece. É. a gente vai Mas, né, em levando. 20 anos eu tenho muitas histórias, né, Sim, sim. Então, que a gente... aproveitando, já que você falou que tem muitas histórias, conta pra gente aí alguma história engraçada que você já passou, Então, pra tem gente. uma história engraçada que eu me lembro, né, que eu no comecinho eu falei que é importante a gente estudar o inglês, né? Aham. Eu fui trabalhar nessa empresa, né, que tinha muitos estrangeiros, né? E aí fui trabalhar com marinheiro. Aí chegou o tradutor, eu não falava nada de inglês. Aí o tradutor chegou, explicou o trabalho. Ó, vocês vão descer lá no pontum, vocês vão trapear, né? Que é limpar todo o piso que tinha sido tratado, né? A ferrugem, que os pintores no outro dia vão lá e vão pintar. E eu trabalhava naquele horário de meia-noite a meio-dia. Maravilhoso. Ah, Esse horário é maravilhoso. Nossa, Maravilhoso pro corpo, nossa, pro sono, pensa, pra de tudo. meia-noite a meio-dia, você ficar lá embaixo no pontum, É. limpando, né? Enfim. Só abrindo um parênteses aí, explicando o Pontum, galera, pra rapaziada, pessoal. Pontum é a parte da plataforma, né, Débora? Sim, sim. Você é lá na parte submersa da abaixo d'água, abaixo da linha da água, né, que tem vários tanques, enfim, várias partes lá, mas uma parte da plataforma, não é isso, Sim. Débora? Aí você desce de elevador, né? Enfim. E eu já estava meio cabreira, porque assim, esse marinheiro ele é estrangeiro e assim, os comportamentos que ele tinha não é um comportamento que eu estava acostumada com os brasileiros, né? Ele meio que se mexia assim, sabe, no macacão e aí fazia assim, se ajeitava as partes íntimas dele assim, né? E eu ficava só de lado assim olhando, pô, né? Ficava assim olhando para ele, tudo assim meio desconfiada, né, e tal. Menina, aí tá. Aí o tradutor explicou: vocês vão no paiol do mestre, vão pegar os baldes, vão encher com trapo, vão levar o thinner e tudo para vocês fazerem a limpeza. Aí eu, dinamicamente, enchi os dois baldes, né? E eu falei assim: mas ele vai encher os dois dele, eu não vou fazer só isso dele, né? Só que assim, do meu lado onde eu tinha enchido os dois baldes, tinha um balde vazio e um balde que ele encheu. Aí ele foi e me pediu em inglês, né? O balde. Né? Então a gente sabe que balde em inglês é bucket. Então aham. vocês imaginam o que que eu entendi, né? Sem entender. Sem entender, eu entendi outra coisa. Agarrei uma chave de grifo que era quase do meu tamanho. Seu desgraçado, você não falou isso pra mim. Eu tô aqui trabalhando pra criar minha filha e você vem me pedir um negócio desse. Você tem que pedir isso pra aquelas mulheres em terra, não pra mim que tô aqui trabalhando e correndo Nossa atrás Senhora. dele. O tadinho do bichinho foi parar lá na ponte, com imediato, que eu tava louca, que ele não entendeu nada, que do nada eu comecei a esbravejar, agarrei a chave de grifo e corri atrás dele. Porque eu entendi outra coisa. Então, a importância, né, É do do inglês, inglês, né? né? Do inglês. E você entender, né? E se não entender, perguntar, né? Sim, com E certeza. tratar tudo. Então, a minha história é engraçada. Tem É boa, outras. a gente vai acumulando, né? A Pô, gente vai Pela infinitas. nossa acumulando. história, nossa trajetória, a Sim, gente sim. vai acumulando histórias boas, ruins, a gente vai, né, acumulando. Mas a engraçada é essa que, nossa, Não, excelente história, excelente é. história. Mais Pô, alguma engraçada que você tenha pra contar Não, pra nada, gente? não. não, é. Ter tem, né? Ter Ter tem, tem, mas mas a tem gente. umas que Deixa O horário não pro permite. o horário não café, deixa pro Isso, para café um depois café. O daqui, horário não né? permite certas histórias, assim, não permite. Ô Débora, assim,
como a gente estava conversando, né? Essa questão do pessoal, às vezes, ser muito dissipado na nossa Sim, profissão, sim. Pensando só em si próprio, né? Foi até por isso que uma das coisas que eu e o Renan, a gente estava começando quando a gente criou o aplicativo Uhum. Cifé foi justamente unir, tentar Sim, criar uma sim. rede só de não, marítimo. O pessoal entende às vezes marítimo só quem tem essa formação de marinha igual a gente, mas não, quem trabalha embarcado, Quem de trabalha modo geral. embarcado, A porque gente são criar uma várias rede, funções, né? porque o aplicativo hoje é só, a gente tem certificado, gerenciamento de certificado e escala. Só que a gente vai trazer também sistema de vagas pro meio marítimo. Ai, que Então, ótimo. Isso isso é muito importante, para essa rede de facilitar o apoio também, currículo, né? a pessoa fazer o currículo de modo fácil. A gente vai trazer isso para unir a nossa Sim. classe, né? Sim, Facilitar sim, as pessoas sim, sim. quem quer entrar. Às vezes não sabe por onde começar. O que Não. que eu procuro? A quem eu procuro? Não sabe. E ali vai ser uma rede para você Mas acontece justamente... muito, você, inclusive agora, né, quando eu tava vindo pra cá, né, o rapaz do Uber foi me buscar lá, aí ele, tipo assim, eu entrei no carro, ele tava achando que eu era advogada, do jeito que eu tava vestida, né? Aham. Aí a gente veio conversando e tal, eu falei, não, eu trabalho embarcada. Ele, nossa, mas eu jurava, a senhora parece ser uma advogada e daquela das brabas. Aí eu falei, não, não sou não, eu trabalho embarcado e aí comecei a explicar a ele Como é, né? como é, né, e tal. Aí ele falou assim, nossa, eu nunca imaginava que uma mulher pudesse estar Fazendo fazendo isso. e trabalhando. Falei, tem muito homem, mas tem bastante mulher. Sim, Que hoje venham em dia mais, tem, né? Que venham sim, hoje em dia mais. tem bastante mulher trabalhando na área Débora, mesmo. infelizmente nosso tempo está chegando no final. Gostaria de agradecer Obrigada a você. Foi um por ter prazer aceitado o nosso enorme convite. ouvir Aqui, suas um histórias. mimosinho Ai, meu da Deus equipe do do Cifé. Presente do céu. Cifé pra Muito você. obrigada. Ai, que fofo. Ó, vou abrir, né? Que a gente Pode quando a abrir, gente ganha presente, a lógico. gente tem que Tem que abrir Com na abrir. hora. certeza, mostrar pro pessoal. Mostrar pra ver o Mas não pode presente. reclamar na frente da câmera, Não não. Não, pode, não não, pode pode, não reclamar. Ai, pode. que lindo, gente. Olha meu presente, coisa mais Canequinha. fofa. Ai, olha meu nome, Débora Peçanha. Lá, personalizado, Lindo. né? Ó, Personalizado, pô. fininho. Obrigada, Débora, gente. Débora, muito Obrigada. obrigado pelo muito convite. obrigado, foi um Foi prazer. uma honra. A honra foi toda minha, tá? Participar desse projeto lindo de vocês. Desejo muita boa sorte para vocês, Obrigado. bons ventos, E um mais bravo tranquilo. Zulu Obrigado. para vocês e sempre que der, podem contar comigo que podendo ajudar, a gente está somando. Obrigado. Muito obrigado. Galera, só não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, cifé.app. A gente conta tudo lá, tem várias outras coisas. Siga a gente e até a próxima entrevista. Valeu! É isso. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Top.